Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o engenheiro Marcos e hoje vamos para a nossa terceira aula da série de Hidráulica e Hidrologia. Hoje vamos falar sobre a distribuição temporal das chuvas e aprender pelo menos aí 3 métodos de distribuição temporal, tá certo? Então vamos lá pessoal! Então, pessoal, abrindo aqui o slide, a gente vai ver sobre distribuição temporal das precipitações, ou seja, como que ela varia ao longo do tempo, ok? E daí a nossa primeira pergunta, né? Por quê? Como que ela varia no tempo? Bom, será que essa chuva ela é constante ao longo do tempo de duração? A gente viu na aula anterior que o método racional, por exemplo, considera que essa chuva tem intensidade constante ao longo do tempo. Tá certo? Então, diversos métodos vão ter sim essa consideração. Mas olha só a palavra, consideração. Nem sempre isso acontece, pessoal. É sempre necessário também considerar a chuva variável? Depende. Mais uma vez eu volto e falo, isso também é critério do projetista. Por exemplo, se você quiser, você pode pegar uma chuva que você acha que é recorrente e adotar a distribuição temporal dela. Pega lá dados de um pluviógrafo, vê como que dá a variação da chuva nesse pluviógrafo e adota essa variação temporal nas suas chuvas de projeto. É possível sim fazer isso, tá certo? Aí você está criando o seu método. Claro, você está criando o seu método, mas é possível fazer isso, tá certo? Então, nem sempre é necessário considerar a chuva constante, mas também nem sempre é necessário considerar ela variável. É mais um critério de ver o que é mais crítico, ok? Então, por que que em alguns casos é interessante eu considerar essa variação temporal? Acabei de falar o caminho das pedras, né? Às vezes é necessário considerar essa variação temporal justamente para tentar descobrir qual que é essa intensidade crítica de projeto, ok? Então faça análises com intensidade constante, faça análises com intensidades variáveis e veja qual que dá a situação mais crítica para a sua bacia, certo? E aí, a última questão que vem aqui nesse slide é quais os métodos consagrados para fazer essa distribuição temporal, que é o que a gente vai ver em detalhes nessa aula de hoje. Certo, pessoal? Então agora vamos para a distribuição temporal da chuva, ou seja, como que essa chuva varia ao longo do tempo. E o primeiro método que a gente vai ver é o método de Yen e Show. Esse método, pessoal, é um método simples de aplicação prática que foi estudado aí mais de 10.000 tormentas para chegar nessa conclusão que eles chegaram. E, especificamente, foi estudado isso em Boston, Massachusetts e New Jersey, ok? Então, mas foi estudado lá nos Estados Unidos. Vai poder aplicar no Brasil? Realmente, seria necessário ter um estudo disso aqui. Mas você vai observar que, infelizmente ou felizmente, a gente utiliza muitos estudos ainda dos Estados Unidos e aplica aqui para nossas bacias. Um exemplo típico é o método SCS. Ou talvez aqui à frente a gente vai ver a distribuição de Huff também não é coisa brasileira. Então, já vamos entendendo que tem que aceitar sim esses métodos que inclusive os planos de drenagem consideram como utilizáveis, ok? Então, em 1933 eles propuseram esse etograma que a gente vai ver aqui em detalhes. Atenção pessoal, vamos lá. Supomos que no eixo vertical nós colocamos uma intensidade de precipitação. E veja, ela não é em milímetros por hora, ela é em milímetros por minuto. E no eixo X colocamos aí o tempo. Olha só como que varia essa intensidade, como que eles consideraram. Eles observaram que existe um pico. E esse pico ele está no início da chuva, ou seja, se a gente traçar uma retinha vertical aqui em cima, nós vamos ver que esse pico ele está mais ou menos aí 37% da duração da tormenta. Então, então ele já não está na metade. Beleza. E aí, continuando a tormenta, ela para após chegarmos aí, portanto, na duração da tormenta. Chegando na duração da tormenta, está aí o nosso hietograma. E esse hietograma vai ter produzido aí para a gente um certo volume V de precipitação. E essa área desse gráfico que nós estamos vendo é justamente essa precipitação. Então, para você determinar essa intensidade de precipitação máxima, é só você usar a geometria, a área do triângulo igual a base vezes a altura, você vai chegar que essa intensidade é 2 vezes a precipitação pelo tempo de duração da chuva. Simples, prático, como diria o Porto, simples, bonito e elegante.
Então, pessoal, continuando agora, depois de ter visto o método de Yen-Show, vamos passar para um método muito interessante também, que aqui eu não vou entrar em grandes detalhes, mas que tem muita aplicação também, que é o método de Huff 1967. Pessoal, esse fulano de tal aí, um cara, digamos assim, inovador aí na área, ele estudou 4 distribuições temporais para chuvas superiores a 3 horas. Então, nós vamos ver que ele simplesmente definiu aí quartis, né? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro e quarto, e para cada um desses quartis nós temos aí curvas adimensionais que nós podemos aplicar nas nossas tormentas, que a gente chama de tormentas padronizadas. Foi feito lá na região de Illinois, nos Estados Unidos, em 49 postos pluviográficos. Aqui só mais a título de curiosidade. E a bacia de estudo aí era uma bacia de 1.000 km². Então, uma área extensa. Com isso, ele dividiu em 4 grupos que a gente vai ver aqui agora, que são os primeiros e os segundos quartis, terceiro, quarto e, por fim, acabamos aí os quartos quartis, né? Então, veja, por que eu deixei em vermelho ali a duração de 12 horas? Porque é aí que os projetos de drenagem, especialmente os de microdrenagem, vão estar inerentes. Então, se é para utilizar distribuição temporal de Huff, vamos utilizar o primeiro quartil, ok? Só esquematizando para a gente entender um pouco melhor, supomos que a gente colocasse aqui no eixo horizontal a duração da tormenta e no eixo vertical colocássemos aí a precipitação acumulada, ou seja, o que aconteceu no primeiro passo, mas o que aconteceu no segundo passo e assim sucessivamente, sabe? A precipitação acumulada. O que acontece se a gente adimensionar esse gráfico, ou seja, pegar a precipitação, dividir pela precipitação total, pegar a duração e dividir pela duração total? Nós vamos obter algumas curvas assim. Nós não, né? Huff obteve curvas nesse sentido. Veja só, a precipitação de primeiro quartil é uma precipitação um pouco mais elevada. Já de segundo quartil, já tem aí um estilo formato em S. E a outra de terceiro quartil segue aí mais ou menos um pouco a ideia. E por fim, a de quarto quartil aí, finalizando a nossa variação de precipitação de Huff. Então, qual que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com essa aqui. Mas Marcos, eu vou ter que ficar toda hora olhando em um gráfico? Não, pessoal, você tem isso adimensionalizado em tabelas. E aí, utilizando o Excel ou outra ferramenta em forma de planilha, por exemplo, você usa lá um ProcV da vida ou um Desloc e pega os dados para montar a sua tormenta. Simples e tranquilo também e tem muita aplicação. Beleza, pessoal? Então agora vamos para a terceira aplicação, que é o método dos blocos alternados. Só antes mostrando, pessoal, isso aqui é adimensional, né? Portanto, esse valor aqui é 1, porque é a hora que eu cheguei exatamente na duração da chuva e a hora que eu cheguei exatamente na precipitação total acumulada. Ok? Então vamos para o método que, no meu entendimento, para nós que somos engenheiros de estruturas hidráulicas, talvez seja o mais importante. E com certeza eu imagino que seja o com maior aplicabilidade. Método dos blocos alternados. Pessoal, como que funciona o método dos blocos alternados? Vamos aprender aqui. Primeira premissa do método dos blocos alternados. O volume que escoa pelos blocos é o mesmo volume escoado pela IDF, ou seja, a integral da IDF é igual à integral dos blocos alternados. Perfeito? A distribuição se dá de maneira empírica, mas como assim de maneira empírica? Então quer dizer que eu posso colocar a chuva de qualquer jeito? Não. Tem uma certa lógica, tá certo, pessoal? Não é simplesmente pegar e colocar qualquer bloco em qualquer lugar. Não. Vamos ver como é que faz essa lógica. Uma regra prática, pessoal, é fazer o seguinte: pegar a intensidade de precipitação maior e colocar ela justamente na metade do intervalo. Ou seja, se nós temos, por exemplo, 3 blocos, eu vou pegar o bloco de maior intensidade e eu vou pôr no meio, beleza? Feito isso, o resto é maracutaia, porque é só você tacar o terceiro para o lugar do primeiro, e assim você vai simplesmente permutando eles, desde que na metade tenha aquele que tenha a maior intensidade ou a maior precipitação escoada. Beleza? Vamos analisar um gráfico aqui, pessoal. Supomos que a gente tem aqui a IDF. E se a gente fizer a integral dessa IDF, nós vamos obter um volume V, não é verdade? Bom, agora se eu pegar esse volume V e dividir agora em blocos de chuva, ou seja, eu vou, supomos aí arbitrariamente, eu vou colocar
3 blocos de chuva. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa minha IDF e eu vou começar a fazer os blocos dela. E veja só, no primeiro intervalo de tempo que eu defini, choveu um bloco P1. No segundo intervalo, choveu um bloco P2. E no terceiro, choveu um bloco P3. E observe que essa precipitação que está chovendo, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Eu estou falando aqui não de precipitação acumulada, mas sim de precipitação no tempo, no passo, ok? Está seguindo exatamente a cara inversa aqui da nossa IDF. Faz todo sentido. O que os blocos alternados vão fazer? Observem que a precipitação 1 é a precipitação de maior intensidade. Então, considerando que os blocos alternados vão chover o mesmo volume total, eu vou ter que colocar essa precipitação P1 aqui, ó, justamente no meio do meu intervalo. Ou seja, onde é que eu vou colocar ela? Eu vou colocar ela bem aqui. Tá, mas ainda tem P2 e P3. Aonde que eu coloco P2 e onde que eu coloco P3? Você decide. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo colocar aquela que tem a menor intensidade, no caso P3, justamente no começo. Por quê? Porque pensando do ponto de vista da bacia, nesse início, se eu colocar uma chuva devagar, eu já vou saturando o solo. E na hora que acabar essa chuva que é devagar, eu vou ter uma baita de uma pancada que é a maior intensidade. Então eu tenho, do ponto de vista da bacia, talvez aí o critério mais forte que seria colocar as fracas no começo, seguida de uma pancada de chuva mais forte no meio, já para pegar o solo que já está saturado, por exemplo, e causar um maior escoamento superficial. Mas isso é tema para a próxima aula, onde a gente vai ver o hidrograma de projeto. Então, a premissa dos blocos alternados seria essa daí. Beleza, pessoal? Vamos logo fazer um exemplo para aplicar tudo isso que a gente viu. Continuando aqui, pessoal, agora que a gente vai ter o quê? O seguinte problema. Um engenheiro foi contratado para realizar o dimensionamento de um bueiro. O plano de drenagem da cidade de implantação sugere utilizar como discretização temporal a precipitação mais crítica entre o método dos blocos alternados e o método de Yen-Show, para uma tormenta de duração de 30 minutos. Então o que a gente tem que fazer? Fazer pelos dois métodos e ver o que é pior. Dados de projeto. A gente está utilizando a IDF de São Carlos aqui nesse curso, né? E vamos adotar uma tormenta de tempo de retorno de 10 anos e essa bacia tem tempo de concentração de 10 minutos. Pessoal, esse tempo de concentração que eu forneci aqui é para a gente escolher o bloco. Na verdade, eu tenho que escolher um bloco que seja sempre menor que o tempo de concentração, ok? Então, se eu for adotar os blocos alternados, eu vou adotar ou de 5 ou de 2, tá certo? No máximo 10. Só para a gente ter um parâmetro aqui. Então, vamos começar fazendo pelo método de Yen e Show. Bom, continuando aqui, pelo método de Yen-Show, a gente vai ter que calcular essa intensidade de projeto para duração de 30 minutos pela IDF. E aí, calculando isso pela IDF, é simples, né? A gente taca lá na formulinha da IDF, né? Eleva aqui, soma ali, divide ali e tal. Chegamos em 62 milímetros por hora. Então, o que eu vou considerar no método de Yen-Show? Eu vou considerar uma precipitação constante, tá? Ó, veja só, duas coisas separadas. Eu estou considerando o que está escoando pela IDF, que é o quê? Uma precipitação constante de 62 milímetros por hora. Isso é o que a IDF considera. Essa precipitação constante de 62 milímetros por hora em 30 minutos produzem uma certa precipitação em milímetros. A partir dessa precipitação em milímetros, aí eu vou aplicar a distribuição temporal de Yen e Show. A gente vai ver aqui com mais detalhes. Então veja só, considerando esses 30 minutos, chovendo 62 milímetros por hora, cairia uma chuva aí de 31 milímetros. E essa chuva de 31 milímetros, agora sim eu posso aplicar o método de Yen-Show, e para isso eu sei que a duração é 30 minutos, eu sei que 37,5% da duração é 11,25 minutos, e portanto eu sei que a altura do meu gráfico, a altura do meu hietograma é de 2,7 milímetros por minuto. E com isso, pessoal, eu já consigo plotar aí o meu hietograma de projeto, que é esse gráfico que vocês conseguem ver aí, chovendo aí um volume de 31 milímetros, ok? Lembra, a consideração crítica nesse problema é aquela que produz a maior intensidade. E veja, a minha intensidade é 2,7 milímetros por minuto. Mas vamos lá, milímetros por minuto, fala, convenhamos, é feio pra caramba. Então, vamos converter isso aqui para milímetros por hora. Como?
só multiplicar por 60, né, pessoal? Então, a minha tormenta de projeto aí, digamos, é 124 milímetros por hora. Parei por aqui. Agora preciso calcular pelos blocos alternados. E aqui que vem a mágica. Pessoal, vamos ver isso aqui na planilha de cálculo. Bom, eu vou pegar aqui, eu vou abrir meu Excel, tá? Essa planilha que eu tenho aqui é a Water Spreadsheet, que eu coloco todos os cálculos hidráulicos que eu tenho. A gente vai ver isso ao longo do curso, tá? E eu vou começar aqui a definir, vou deixar por default aqui, já coloquei aqui a resposta do problema, supomos que seja 20, coloquei 20 minutos lá, né? Por que que ele não deixa eu colocar 20 minutos? Ele fala assim para mim, o passo deve ser divisor do tempo de duração da chuva. Além disso, deve ser menor ou igual que o tempo de concentração da bacia. Realmente, eu coloquei um passo de 20 minutos para uma chuva de 30, se você dividir 30 por 20, vai dar 1,5 blocos. Então, não faz sentido nenhum. Aqui, pessoal, eu só tenho o direito de colocar o quê? Múltiplos de divisores de 30, que no caso poderia ser 5, poderia ser 2, tá certo? Poderia ser 10, poderia ser 15? Não poderia ser 15. Por que não poderia ser 15? Porque o tempo de concentração da bacia é 10 minutos. Então eu vou trabalhar aqui com no máximo 10. E observe, olha para essa célula aqui, pessoal. É a célula de intensidade máxima. Conforme eu diminuo o meu passo, ela vai aumentando. Tá vendo? 128, vou colocar 1. 157. Conselho meu. Então, Marcos, vou colocar 1 a vida toda. Não, não faça isso, porque existem imprecisões nos métodos. Então, trabalhe aí sempre com passos aí pelo menos maior que 2 minutos. É claro, isso vai depender para que você está utilizando essa chuva. Se for para dimensionar, sei lá, um bueiro, até que dá para você utilizar um tempo maior. Mas se for para dimensionar, por exemplo, um reservatório de detenção, aí o buraco é mais embaixo, ok? Então eu vou deixar isso aqui como 5 minutos. Duração de 30 minutos, está aqui a nossa IDF e tempo de retorno de 5 anos. Está aqui o nosso hietograma de projeto. Veja, esse hietograma conduz aí a um pico de mais ou menos 128 milímetros. Observa que nesse eixo aqui, ó, essa coluna daqui mais clarinha é exatamente aquilo que escoa pela IDF. E essa coluna mais azul é o que tem pelos blocos alternados. E essa intensidade máxima foi de 128,9. Aí você pode me perguntar, mas como que você já fez essa conta assim rapidamente? Vamos entender a tabela. O que funciona? Como que funciona aqui na tabela? Olha, eu não tenho 30 dividido por 5, não dá 6 blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 blocos, qual que é o termo central de 6? Não tem. É os dois do meio, digamos assim. Então, é arbitrário. Eu vou colocar ou na parte superior ou na parte inferior. Para padronizar isso aqui, eu considerei na parte superior, ou seja, a precipitação que tem a maior intensidade, que é no caso o 128, vai estar onde? Vai estar justamente na terceira, padronização minha. Aí depois, quem seria a segunda precipitação de maior intensidade? Seria qual? Seria o 82,2. Ok? Veja, é precipitação no passo, tá? Não precipitação acumulada. Precipitação no passo. A próxima precipitação de 82,2, eu coloco ela onde? Eu coloco ela embaixo. E a próxima? Coloco em cima. E a próxima? Coloco embaixo. E a próxima? Eu coloco em cima. E a próxima? Coloco embaixo, enfim. E assim eu monto o meu hietograma. E, por fim, pessoal, eu considero que esse hietograma que eu tenho aqui, por blocos alternados, realmente é o pior. Produz 128,9 milímetros por hora, então é ele quem eu vou escolher. E a minha tormenta, agora a partir disso eu consigo utilizar um método chuva-vazão para converter isso aí em um hidrograma. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, eu peço para que curta, que compartilhe com os amigos. Puta que pariu, velho. Filha de uma